muitos de vocês nem fazem ideia ou nem jogaram o jogo do dinossauro há tanto tempo a ponto de saber que tem dinossauro voador, né? Mas quando você chega no jogo original uma certa pontuação, começam a aparecer esses dinossauros e tal, que eles não ficam mais no chão. Agora você pode abaixar neles, ou, alguns você consegue até pular e tal, mas você tem um inimigo novo que ele não veio com a versão 1.0 do jogo, ele foi implementado depois, mas a gente já vai fazer aqui no nosso jogo para entender como que a gente pode colocar um inimigo diferente, um comportamento bem diferente aí no nosso joguinho. Então bora? Para começar, lembra aqui ó, no nosso jogo, tal, vamos ver como é que ele tá. Eu vou mutar o áudio, porque agora que a gente implementou o som, eu não quero que ele fique berrando. Mas a gente tem os áudios tocando de 100 pontos e tal. A interface está um pouco mais bonitinha, né? As fontes ali. Mas o nosso dinossauro está pulando, ele abaixa e temos um joguinho aí minimamente, né? E ele por enquanto reinicia. Para a gente colocar os dinossauros que ficam voando, a gente vai fazer o seguinte. Esse gerador de cacto é o responsável por gerar nossos inimigos. Só que agora a função dele não é mais apenas gerar cactos. A gente tem duas opções. A primeira é utilizar esse script com o nome do jeito que está e só colocar ele para spawnar dinossauros. E a outra opção é mudar o nome dele e aí colocar exatamente o que ele faz, que é gerar inimigos, agora não só cactos, vai gerar qualquer coisa. Eu vou adotar a segunda opção, eu quero deixar meu jogo bonitinho, então não vou colocar só cactos, vou colocar gerador inimigos. Então eu mudei o nome do objeto de jogo, só que percebe que o meu script ele continua aqui, ó, gerador cacto. Eu vou mostrar para você como é que você faz para renomear um script e presta bastante atenção, porque se você não fizer direito pode quebrar o jogo inteiro. Eu vou dar um clique aqui nesse, tá vendo esse script, essa caixinha gerador cacto, eu vou dar um clique. Ele vai selecionar aqui no meu project qual que é o arquivo que representa esse gerador cacto. Eu vou clicar nele e eu vou renomear. Em vez de gerador cacto, eu vou colocar aqui gerador inimigos. Dei Enter. Percebe que o nome do arquivo mudou, só que aqui, ó, se você seleciona esse arquivo e olha na direita, está aqui, ó, gerador cacto. Então o nome dentro do script não mudou. Eu vou dar 2 cliques no gerador inimigos e eu vou mudar aqui na mão para gerador cactus para gerador inimigos. Então é bem importante que o nome do script, o nome do arquivo seja o mesmo desse nome da classe, beleza? Para você manter um padrão aí. Agora eu posso começar minha implementação. Além do cactus prefabs, eu quero ter o meu prefab do dinossauro. Eu não sei como é que ele vai ser ainda, mas eu vou começar declarando aqui um public GameObject dinossauro voador prefab. Então aqui do mesmo jeito que eu tenho os prefabs dos cactos, eu vou ter um prefab para o dinossauro voador, porque ele vai ser o mesmo. Eu vou salvar, volto aqui para Unity, e aí se a gente for olhar na Unity agora no gerador de inimigos, tá lá o gerador de inimigos, cactus prefab, e ele está pedindo aqui o dinossauro voador prefab. Eu ainda não tenho dinossauro voador, então eu vou criar. Aqui em prefabs eu tenho o meu cacto fino, esse objeto aqui padrão, que é o meu prefab pai. Se você lembra lá do vídeo que a gente falou sobre isso, esse aqui é o prefab pai, e aí eu tenho duas variantes de prefab, que são os prefabs filhos, né? Então eles estão vinculados. Eu vou pegar esse prefab pai aqui, porque ele tem um script chamado movimentar, que vai ser útil aqui para o dinossauro, porque o dinossauro tem o mesmo comportamento que é movimentar. Então eu vou clicar com direita em cactos finos, esse que não tem nenhum número, e vou selecionar aqui... não tem a opção duplicate? Olha só, não tem a opção duplicate no menu. Mas não tem problema, é só a gente apertar Ctrl D, que ele duplica. E agora eu tenho esse cactos finos, espaço 1. Não confunda com underline 1, beleza? É o espaços 1. Eu vou renomear ele, e eu vou colocar agora como dinossauro voador. Então agora eu tenho o meu prefab do dinossauro voador, que ele tem que estar com a mesma imagem, tá vendo? Esse cubo todo azul. Se você estiver na versão da Unity na mesma que a minha, tá? No meu caso aqui é um cubo todo azul e não tem nenhuma face cinza, como é o caso das variantes. Selecionando o dinossauro voador, só para a gente confirmar, ele tem um Transform, um Sprite Render, um Script Movimentar e um Polygon Collider 2D. Eu vou dar 2 cliques nele aqui, ele vai abrir essa tela e ele vai mostrar para a gente que a imagem que está lá é do cacto. Se você vier aqui em Sprites, você vai perceber que eu já deixei essa Sprite do dinossauro voador, tá vendo aqui, ó? Bonitinha pra gente. Eu vou maximizar, ó, você vai conseguir visualizar aqui, ó. Se eu pegar essa janelinha e arrastar pra cima, você vê que ele tem essas duas imagens. Então, nosso dinossauro voador, ele já consegue até bater asa. Porque como ele sempre vai estar andando, ele sempre vai estar batendo asa.
E aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso dividir essas duas imagens. Então primeiro eu vou falar que o Sprite Mode desse cara é Multiple. Depois eu vou clicar aqui em Sprite Editor. Ele vai pedir aqui para eu aplicar. Então eu vou clicar em Apply. E aí, para a gente dividir esses caras iguaizinhos, eu vou clicar aqui em cima na esquerda em Slice, que é fatiar. Vou selecionar o tipo, em vez de automático, eu vou clicar em cima de Automatic e vou clicar, faz um grid pela count, por cell count, então a quantidade de células. E aí eu vou colocar que tem 2 colunas e uma linha, então 2 no C e 1 no R, e clico em Slice, que é fatiar. Agora que eu faço isso, eu tenho essa na esquerda e essa na direita. Certifica que o tamanho está bonitinho aqui em cima, ó, que não está passando nada. Se você garantir que o tamanho está bonitinho, clica em Apply. Se não, você pode clicar em Revert e repetir o processo. Vou fechar essa janelinha do Sprite Editor. E agora eu tenho dinossauro voador 0, dinossauro voador 1. Eu vou selecionar o meu dinossauro voador aqui em cima na hierarquia. E aí eu expando esse dinossauro voador aqui, tá vendo? Da Sprite, ó. Pego esse 0, arrasto e solto aqui. Então agora o meu dinossauro vai ficar com essa estrutura aqui. Beleza? Eu vou também... O Polygon Collider, eu quero que ele fique certinho aqui. Eu vou tentar fazer um reset. Vamos clicar nesses 3 pontinhos aqui do Polygon Collider, selecionar o reset. E voilá, ó que magia. A Unity foi e falou, ó, assim eu acho que o dinossauro tá bom. Beleza. Eu vou salvar esse script aqui. Vou salvar o meu prefab, na verdade, né? E eu quero agora ver como é que o dinossauro está na cena. Então eu vou voltar aqui, seleciono o dinossauro voador prefab, então venho na pasta prefabs, dinossauro voador, arrasto na hierarquia e solto. E aí a gente tem uma comparação aqui de tamanho. Percebe que o meu dinossauro está bem maior, o voador está bem maior que o dinossaurinho. Isso se dá pelo fato da escala. Então com esse dinossauro aqui da instância, que é o dinossauro que está na minha cena, eu vou mudar a escala para 1, 1, 1. E aí percebe que o tamanho dele vai ficar direitinho aqui em proporção com o dinossauro. Só que se você notar, percebe que a escala está com um azulzinho aqui na esquerda? Olha que negócio interessante. Se eu arrastar o dinossauro voador para a cena, percebe que ele duplicou, ele colocou um outro dinossauro voador, só que olha o tamanho dos dois. Parece que eu tenho um dinossauro pai e um dinossauro filho, né? O que acontece? Quando eu mudei o valor da escala desse dinossauro aqui em cima, na hierarquia, ele só mudou para esse cara, porque isso aqui é uma instância de um prefab. Ele não mudou para o prefab original. Ele só vai mudar isso se eu vier aqui em Overrides e ele vai falar, ó, que está sobrescrevendo é o Transform, e aí no Transform ele mostra aqui, ó, o Scale está azulzinho. Eu posso clicar em Apply e falar, aplica no prefab dinossauro voador. Aí, beleza. Percebe que agora ele aplicou e o dinossauro que a gente tinha aqui, o segundo dinossauro, ele já foi com o tamanho certo. Agora, eu quero fazer um outro passo que eu já cobri no outro vídeo, que é sobre animação. Eu vou deletar esse dinossauro voador 1, já serviu o nosso propósito. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar esse dinossauro voador que está na cena e eu quero adicionar uma animação para ele. Então eu vou vir aqui na janela Animation. Se essa sua janela não estiver aberta, clica aqui em cima em Window, Animation, Animation. Ou o atalho Ctrl 6, sendo que o 6 tem que ser aquele que é do teclado numérico em cima do teclado das letras, beleza? E não aquele teclado numérico da direita. Animation, com o dinossauro voador selecionado, ele vai falar assim, ó. Para iniciar a animação do dinossauro voador, cria um animator e um clipe de animação. Se eu clicar aqui em Create, ele vai falar, tá, posso criar isso onde você quer. Eu vou clicar aqui em Assets, Animations, e o nome dessa animação que eu vou colocar é dinossauro voador. Ele vai criar para mim, dentro da pasta Animations, 2 arquivos de dinossauro voador. Um é o controller, que a gente pode ver aqui, ó, .controller, e o outro é o quadro de animação .anim, que é o que eu quero animar. Então o controlador ele vai controlar as animações e o anim vai, de fato, renderizar as animações. Então agora, com o meu dinossauro voador selecionado, aqui eu já tenho, ó, dinossauro voador bonitinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse botãozinho vermelho, para ele gravar as animações. E aí no meu Sprite Render, ele está aqui, ó, dinossauro voador 0. Eu vou clicar com direito em Sprite e falar assim, Add Key. Então eu quero que ele adicione um quadro aqui para essa animação. E eu vou colocar no segundo frame, que é o frame 1, eu vou selecionar a pasta Sprites, clicar, segurar e arrastar no dinossauro voador 1, e eu jogo para cá. E aí ele vai registrar esse quadro. Ó. Percebe que agora eu tenho dinossauro 0, dinossauro 1. E aí ele troca os dois. Se eu der play, ele vai tocar isso bem rápido, não tem problema.
Eu vou deixar aqui só com esses 2 frames na minha animação. E agora, da última vez eu controlei a animação pelo canal de Speed, né? Eu mostrei para vocês como fazer pelo canal de Speed. Agora eu vou mostrar como é que faz para a gente fazer pela linha do tempo. Então percebe que aqui eu tenho frame 0. E nesse meu caso aqui eu tenho 60 frames que fecham um ciclo de uma animação. Então eu posso colocar, por exemplo, esse valor aqui e puxar ele um pouco mais para frente. Ó. Colocar ele, por exemplo, aqui no 10, no 10º frame. E aí se eu der play, percebe que agora ele toca a animação em todos esses frames, ele fica com essa animação. Aí ele chega no 10º frame, ele muda e aí ele volta para a animação 0. Então percebe que ele fica com esse movimento meio estranho. Qual que é a dica aqui? Seleciona essa segunda animação, dá um Ctrl C para copiar, né? Aí você clica no frame 20 e dá um Ctrl V. Então agora você copiou o mesmo frame de animação, mas você quer que a animação fique do 10 até o 20 em uma sprite e do 0 até o 10 em outra sprite. Agora quando você dá o play ele fica bonitinho, tá vendo? Legalzinho lá, funcionando. Perfeito. Feito isso, a gente vai salvar. Tem um detalhe que se você parar para analisar, quando a asa está para cima, ele continua com o collider aqui para baixo. Tem um jeito de resolver isso também, beleza? Mas por hora, eu quero só finalizar a parte de animação e testar. Então no meu dinossauro voador, se a gente vier aqui no Inspector, dá uma olhada aqui o Animator, tá vendo que ele tá azul também? Isso significa que só esse dinossauro voador que está na cena tem o Animator. O Prefab não tem. Então eu vou clicar com direito em Animator. Essa é uma outra forma de aplicar as modificações no Prefab. Seleciona Added Component, porque ele identificou que é um novo componente que foi adicionado. E clica aqui, ó, Apply to Prefab Dinossauro Voador. Quando clicou, pronto, não está mais só nesse cara da cena. Agora ele está no Prefab também. Se a gente testar agora, eu vou colocar esse carinha aqui, mais ou menos para cá. Não estou me importando muito com a posição dele, é só para a gente testar. E eu vou dar um play. Vou dar um pause. Então percebe que o dinossauro voador já está se movimentando. Ó, percebe que ele já está aqui na frente. Vou jogar ele um pouco para trás junto com esse cacto e vou dar um play. Então percebe que ele já está voando e está batendo asa. O grande teste que a gente quer fazer aqui agora é se o dinossauro vai morrer quando toca nele. Que a gente não fez nada para se preocupar com isso, né? Eu vou deletar esses cactos finos aqui. Vou deixar o dinossauro voador um pouco para trás e vou tirar o meu pause. Então quando encostar, reiniciou a cena. E aí percebe que toda vez que encosta, ele reinicia a cena. Por que isso acontece se a gente não fez nada? Se você selecionar o dinossauro voador, percebe que ele está com a tag inimigo? Como a gente duplicou ele do cacto, ele já veio com essa tag. E quando a gente configurou o jogo, a gente configurou para qualquer inimigo matar o jogador. Então com isso a gente já ganha um bônus de comportamento que a gente nem precisa implementar o fator de morte no dinossauro voador. Ele já está implementado. Agora, o que a gente precisa fazer é corrigir esse cara aqui, né? Esse collider, que eu acho que está bem bizarro, né? Quando você dá play, ele fica com um collider desse jeito. A dica que eu dou é a seguinte. Se você olhar o Polygon Collider, esse fator de points, ele é o que determina cada ponto do colisor do dinossauro voador. Que foi a Unity que gerou isso automático quando a gente clicou lá em Reset aqui do Polygon Collider. Se eu selecionar minha animação do dinossauro voador, clicar nesse fator que toda modificação que eu fizer ele vai identificar, eu posso pegar esse ponto aqui e mexer. Percebe que eu estou mexendo o ponto lá? Só que a Unity não está identificando. Vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu mexer, por exemplo, no offset, percebe que a Unity sim identifica o offset. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar. Então, o que acontece? Inclusive, ele me identificou no Prefab. Eu vou clicar com o direito e dar um Revert, que é para ele zerar. Deixa eu tirar esse frame de gravação e deletar o Polygon aqui. Beleza? Só para a gente voltar onde a gente estava. Esses pontos, a Unity não detecta essa modificação. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Dentro do dinossauro voador, eu vou pegar esse Polygon Collider e jogar num objeto filho. Então você vai entender o que eu vou fazer aqui. Ó. Dinossauro voador, seleciona. Vem aqui no começo, clica em Open. Ele vai abrir o Prefab aqui pra gente. Beleza. Nesse Prefab eu vou clicar aqui no mais e selecionar a opção Create Empty Child. Criar um filho vazio. Ele vai criar um objeto vazio e esse objeto vai ser filho do dinossauro voador. Esse aqui vai ser o colisor 1. Vou colocar com essa nomenclatura aqui, ó. Colisor espaço 1 entre parênteses.
E eu vou pegar o meu dinossauro voador, vou clicar com o direito em Polygon Collider 2D, copiar componente. Agora eu vou em Colisor 1, vou clicar com o direito em Transform, Paste Component as New. Então eu copiei o componente, agora eu vou colar o componente como um componente novo. E aí, bonitinho, agora eu tenho o Polygon Collider aqui embaixo. Esse dinossauro voador, eu vou remover esse Polygon Collider. Só que antes de fazer isso, eu vou usar um macete aqui, ó. Eu quero 2 colisores, certo? Então eu vou duplicar o colisor 1, dupliquei. Agora eu tenho 2 objetos vazios, ambos com o colisor. Eu vou selecionar o dinossauro voador e eu quero que a Unity calcule para mim qual que vai ser o polígono, ele com a asa para cima. Então aqui em dinossauro voador 0, eu vou arrastar o dinossauro voador 1. Isso vai colocar a asa para cima. Eu vou selecionar o Polygon Collider. Vou clicar com o direito, que é a mesma coisa que clicar nos 3 pontinhos, com o direito aqui em cima do nome. E eu vou selecionar a opção Reset. Reiniciei o polígono. Percebe que ele está aqui agora, ó, desenhado para cima. Ele continua desenhado aqui para baixo. Isso é por conta do colisor 1 e 2 que estão aqui, beleza? Mas esse polígono aqui, ó, ele está bonitinho. Para você conferir, ativa e desativa que você vai ver. Ó. Ativei ele mostra, desativei ele esconde. Então é esse que eu quero. Direito, copiar componente. Venho no colisor 2, clico com o direito em Polygon Collider 2D do colisor 2 e coloco aqui, ó, Paste Component Values. Então eu quero colar agora só os valores. E pronto. Olha o meu colisor 2 agora, que bonito. Colisor 1 tá com esse collider, 2 tá com esse, e aí o 1 eu posso remover esse cara completamente. Remove Component. Então agora eu tenho os 2 colisores ao mesmo tempo, isso é bem legal. Só que eu não quero que eles fiquem ao mesmo tempo. Eu quero que a animação saiba qual que ela vai ativar ou desativar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar os 2 colisores e eu vou clicar nessa opção de certinho, que é para desativá-los. Você também pode fazer isso pelo atalho Alt-Shift-A. O Alt-Shift-A ele inverte o estado de ativado e desativado. Esse atalho é bem legal. Então eu vou deixar desativado. Vou selecionar o dinossauro voador e agora eu vou clicar nesse botãozinho de gravar. Nesse primeiro frame, que é quando ele está aqui para baixo, eu quero que ele ative o colisor 1. Então eu clico no colisor 1 e ativo esse cara. Depois, no frame número 10, eu quero que ele desative o colisor 1 e ative o 2. E no colisor 20, desative o 2. Então, se a gente rodar a animação agora, ele vai ter que tocar os frames, mas percebe que ele tem que estar com esses caras ativados. No primeiro frame, ele ativa o colisor 1. Vou deixar selecionado o dinossauro voador para a gente visualizar. Primeiro frame, ele ativa o colisor 1, mantém ativado. No 10º, desativa o 1, ativa o 2. Beleza. E aí no 20º, desativa os 2, tudo bonitinho. Perfeito. Vou salvar. Vou tirar o modo gravação e o modo preview. Tá tudo bonitinho. Agora eu volto na minha cena e o meu dinossauro voador tá lá. E vamos testar se essa bagaça tá funcionando. Vou dar play. Beleza. Dá para notar aqui que o dinossauro passou diretão, né? Ó. Passou diretão, lavado. Ele só empurrou o dinossauro. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou clicar no pause antes de clicar no play e depois eu vou dar play. A Unity ela vai iniciar o jogo, só que ela vai iniciar pausada. Tá vendo que o colisor aqui está certinho? Se eu aperto esse botão aqui do lado, ele vai avançando frame por frame. Então, se você observar, ó, o colisor tá lá, bonitão. Tá indo. E aí chega um momento, ele bate a asa para cima, o colisor acompanha. Só o que acontece? Por que a gente perdeu? Vou tirar o pause aqui. Por que a gente perdeu aquele comportamento do dinossauro voador e encerrar o jogo? Porque agora, percebe que a gente tem a tag inimigo apenas no dinossauro voador e não mais nos colisores? Para a tag identificar, quando a gente vem aqui no jogador, se você olhar, ele fala on collision enter e ele recebe colisão com alguém. Então ele vai receber colisão com esse alguém que a gente vai chamar de other. Se você olhar o que a gente faz aqui é other.gameObject, então a gente pega o objeto de jogo do other e compara se esse objeto de jogo tem a tag inimigo. Só que se você olhar aqui o colisor 1, ele não tem a tag inimigo, ele tem uma tag untagged.
Então, quando a gente tem uma colisão, ele vai pegar informações da colisão. E o objeto que colidiu. E o objeto que colidiu foi o colisor 1 ou o colisor 2. Então, eu preciso selecionar esses dois colisores e aplicar a tag inimigo neles. Agora, percebe que a tag está com esse azulzinho. Então, fica bem atento quando você mexe informações nesse objeto. Eu vou no dinossauro voador, overrides. Ele mostra, ó, colisor 1 com a tag diferente, colisor 2 com a tag diferente. Apply all. Aplico tudo no prefab e agora eu vou testar. E o meu dinossauro voador tem que acabar com o jogo. Dei play. E funcionamento de volta. Perfeito. Vou sair do modo play. Esse dinossauro voador agora, eu não quero ele mais aqui. Então eu vou deletá-lo. Meu prefab está pronto. E agora a gente vai finalizar essa implementação criando dinossauros de maneira aleatória. Eu vou selecionar aqui o meu gerador de inimigos. Eu vou falar qual que é o dinossauro voador prefab, que está na minha pasta prefabs. Arrasto e solto aqui. Beleza. Isso não vai gerar dinossauros ainda, porque a gente precisa vir aqui no código. Então eu vou aqui no Visual Studio Code, gerador inimigos. Vou fechar esse gerador de cactos, que inclusive já foi deletado. E agora eu preciso instanciar esse dinossauro voador prefab. Para fazer isso é muito simples. A gente faz o seguinte. Percebe que tem essa função gerar cacto? Eu vou mudar ela para gerar inimigo. Vou copiar o nome que eu coloquei e vou colocar aqui, em vez de gerar cacto no invoke repeating, gerar inimigo também. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente está gerando um cacto, beleza? Então essa função vai ser de gerar um cacto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um dado. E se esse dado tiver um determinado valor, supondo que eu jogo um dado de 6 faces. Se sair entre 1 e 2, é um dinossauro voador. 3 para cima é um cacto. Então vai ter mais chance de sair cacto aqui. Então para isso eu preciso gerar um dado, beleza? Esse dado eu vou gerar da seguinte maneira. Então eu vou colocar aqui var dado vai ser igual um random.range, um valor que eu vou colocar entre 1 e 6. Então, lembra que se a gente quiser que saia o 6 também, no caso de inteiro, ó, ele é exclusive no max. Então, vai ter que ser 1 e 7. Então, ele vai sair entre 1 e 7, beleza? Se o valor do dado for entre 1 e 2, então se ele for menor ou igual a 2, eu vou gerar dinossauro voador. Caso contrário, eu vou gerar um cacto. Então, gerar cacto. E aí eu vou pegar essas linhas que geram o cacto e vou jogar aqui, ó. Então essas linhas que eu sei que geram o cacto. Beleza? Ótimo. Então, para gerar um dinossauro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa mesma linha do instantiate, eu vou copiar ela porque ela vai me ajudar aqui. E eu vou colar ela aqui, ó. Ótimo. Só que em vez de cacto prefab, a gente vai gerar o dinossauro voador prefab. A posição, por enquanto, é essa posição mesmo, que é a posição do gerador. E a rotação é essa rotação zerada. Ele vai ficar sem rotação nenhuma. Vou salvar. Vou aqui no Unity Hub. Espero ele compilar. E dou play. Beleza. Começou gerando um cacto. Outro cacto. Dinossauro voador. Vou dar um pause aqui. Então percebe que ele vai rodando uma chance aleatória de sair esse dinossauro aqui. Então, no meu caso aqui, ele já deu a sorte. Ó. Saiu um cacto diferente, depois saiu o dinossauro. Perfeito. Então, o dinossauro já está sendo gerado. Só que a posição do dinossauro está sempre sendo a posição do gerador. Então, vamos corrigir isso aqui. A posição que ele vai gerar vai ser igual a... Eu quero que ele pegue a posição de X e de Z desse gerador. Só que eu quero que ele pegue a posição de Y, que é para cima e para baixo, e coloque um fator aleatório, para o dinossauro sair um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. Então, para isso, eu vou construir uma nova posição, esse new vector tree aqui. No valor de x desse vector tree, eu vou pegar o transform.position na posição x, vou manter. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com y e z, só para a gente ter eles copiados. Então, x, y e z. E nesse valor de y, eu quero que ele calcule um valor aleatório para cima ou para baixo. Então, eu vou somar com a posição y aleatória. Essa posição y aleatória ainda não existe, eu vou criá-la aqui.
posição y aleatória é igual a random.range entre o valor mínimo e o máximo. Então, dinossauro voador y mínimo e dinossauro voador y máximo. Então, ele vai gerar um valor entre o mínimo e o máximo. Está dando erro porque ele não conhece essas variáveis. E eu vou declarar essas variáveis lá em cima como variáveis públicas. Então, eu vou copiar aqui, ó, 2 cliques, Ctrl C. E agora, embaixo aqui de dinossauro voador, eu vou colocar public float dinossauro voador mínimo. Vai iniciar com um padrão de -1, porque eu quero que seja -1 para baixo. E vou duplicar e criar a variável aqui de máximo, que vai ser igual a 1 positivo, que é para cima. Agora, parou de dar o erro aqui em cima. Essas variáveis estão lá em cima porque eu quero controlar elas no inspector, né? Eu quero poder configurar isso. Ele está somando, se sai um valor negativo, ele subtrai. Se sai um valor positivo, ele soma. Porque se mais com menos, vai dar menos. E mais com mais, vai dar mais. E essa posição é o que eu vou aplicar no meu instantiate. Ó. Então, eu vou aplicar a posição aqui, bonitinho. Vamos testar? Volto na Unity, dou um play. E vamos esperar sair aqui um dinossauro voador. Beleza. Percebe que ele saiu um pouco para cima, ó. Tem um dinossauro lá um pouco para baixo. Aqui eu fiquei abaixado, mas ele ainda me matou mesmo assim. Porque se você for parar para analisar, ó, deixa eu abaixar aqui meu dinossauro. Vou dar um pause. Se você olhar o collider do dinossauro, ele está daquele mesmo jeito. Deixa eu tirar esse som que está em cima. Vou clicar aqui em Gizmos e jogar esse cara para a esquerda para o som ficar menor. Percebe que ele ainda está desse jeito, que não é muito legal, mas você já sabe como corrigir no mesmo esquema que a gente fez do dinossauro voador, mas numa outra aula eu vou cobrir isso. O -1 e 1 não funcionam muito bem, então eu quero pegar o meu dinossauro voador aqui no gerador de inimigos, né? E a posição y mínimo vai ser 0, então ele não muda nada, mantém a mesma posição que está, e o máximo vai ser 2. Então eu quero que ele fique até 2 para cima. Eu acho que isso aqui vai ficar melhor. Então, se eu rodar, ó, agora bonitinho, tem um dinossauro lá para cima, funciona. Ajusta o valor que você achar interessante, mas agora ficou fácil de trabalhar. Eu vou tirar o play e falta uma última modificação. Eu quero que o dinossauro voador só seja gerado a partir de uma pontuação, porque a hora que começar o jogo eu ainda não quero isso. Então, eu vou colocar aqui um public float pontuação, vou colocar aqui dinossauro voador, pontuação mínima. E por padrão eu vou colocar aqui 300. Então só quando chegar em 300 pontos ele passa a ter a chance de colocar um dinossauro voador. E aí eu vou checar. Se o dado for menor ou igual a 2, só que isso aqui não basta. A dinossauro voador pontuação mínima, ela tem que ser atingida. Só que aqui acontece o seguinte, eu preciso acessar essas variáveis de ponto, certo? Porque eu não sei onde estão. Nesse script ele não tem conhecimento. E os pontos estão aqui no jogador. Ó. Percebe que a gente tem essa variável de pontos aqui? Então eu preciso encontrar uma forma de pegar a pontuação do jogador. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em cima e colocar um public jogador. Olha que interessante, eu vou colocar que o tipo do script é um script de jogador. E eu vou colocar aqui, ó, jogador script. Quando eu faço isso, eu estou pedindo para a Unity que eu quero o jogador script que está lá na cena. E agora eu posso acessar aqui, ó, dinossauro voador pontuação mínima. Antes disso eu vou checar se a pontuação, então jogador script pontos, percebe que os pontos não estão aparecendo aqui, estão aparecendo apenas o pontos text. Por quê? Esse pontos ele precisa ser público para a gente visualizar. Então aqui em jogador.cs eu vou pegar esse carinha aqui que são os pontos, ó, que estão lá em cima. Private float pontos, tá vendo? Eu vou mudar ele para público. Então, ele vai ser público para qualquer script utilizar, inclusive o gerador de inimigos. Vou salvar, venho no gerador de inimigos e agora eu quero testar de novo. Então, jogador script ponto, agora apareceu pontos lá. Então, jogador script ponto pontos for maior ou igual à pontuação mínima. E aí, se essa condição for atendida, se o jogador tiver, no caso aqui, mais de 300 pontos, mais ou igual a 300 pontos, e o dado for menor ou igual a 2, aí ele roda. Vou salvar, Unity Hub, e aí eu dou play. Beleza, ele deu um erro aqui falando, ó, Null Reference Exception. Vou sair do play e vou selecionar o meu gerador de inimigos.
Lembra que a gente colocou o jogador script? Você precisa falar quem que é o jogador, que no caso é o dinossauro. Vou arrastar e soltar aqui e pronto, criamos a referência. Agora só dá play, o erro sumiu, ótimo. E aí, quando chegar em 300 pontos, o dinossauro tem que aparecer. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu gerador de inimigos, vou deixar ele aqui bonitinho, mas o meu dinossauro eu vou fazer um hack. Eu vou pegar esse dinossauro e eu vou tirar a gravidade dele e o collider. E vamos dar um play aqui agora. Ver se vai funcionar. Boa. Agora ele não vai mais colidir com nada, então ele vai dar um bypass aí em todo mundo. Opa, olha que magia. Que eu não tô afim de ficar pulando, não. Beleza, quando a gente chegar agora em 300 pontos, ele tem que começar a spawnar dinossauro voador. Percebe que ele só tá aqui spawnando cactos, né? Deixa eu deletar esses cactos para ficar mais organizadinho. E chegamos em 300 pontos, agora começa a jogar o dado. Opa, já saiu um dinossauro voador aqui. Belezinha. Outro dinossauro voador, um pouco mais alto, né? Esse aqui tá até muito alto, daria para baixar para 1,5 em vez de 2, hein? Mas beleza, enfim. E agora, a partir de 300 pontos, a gente começa a gerar. Deixa eu voltar aqui no meu dinossauro o colisor dele. E beleza, zerou, atualizou o high score. Show de bola. Vamos fingir que esse high score a gente que conseguiu pulando, jogando de boa, beleza? Vou salvar e acho que é isso, né? Agora tá bonitinho. Como desafio para vocês fazerem para a próxima aula, faz a mesma coisa que a gente fez no dinossauro voador, de acertar o collider, faz a mesma coisa pro dinossauro. Lembra que ele tem um animator aqui, ó, que muda a sprite, e eu quero que você faça o mesmo processo que a gente fez pro dinossauro voador, mas acertando o Polygon Collider dele. Deixa eu até voltar aqui, ativar o Polygon Collider, voltar o Gravity Scale para 5, beleza? Então vou deixar eles bonitinhos. E faz esse desafio aí, beleza? Corrige para quando ele tiver abaixado, o polígono ficar certinho. Esse é o desafio dessa aula. Beleza, vou comentar aqui no GitHub. Nessa aula a gente fez bastante coisa para implementar o dinossauro voador. E eu vou colocar aqui, ó, dinossauro voador adicionado. E tá lá. Beleza, por essa aula é isso. Foi uma aula um pouco mais longa, mas a gente implementou bastante coisa. Não sei se vocês já estão sentindo um progresso desde a primeira aula que vocês fizeram de Unity, mas agora a gente passou muito mais informação e eu garanto que vocês conseguiram entender tudo que a gente estava falando, porque não teve muito conceito novo, né? Foi muito conceito que a gente já viu. Na Unity é meio que assim, você aprende um conceito e você reutiliza ele bastante. Isso é um negócio muito legal e que qualquer jogo que você fizer vão ter esses conceitos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente passou. Se alguma coisa não ficou clara, se vocês tiveram alguma dúvida, se tem sugestões, qualquer coisa, deixa nos comentários que eu respondo assim que possível, beleza? Por essa aula é isso, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.